Boa tarde a todos. Vamos dar então início à segunda sessão da segunda Petrolix. Não sem antes agradecer a presença ao engenheiro Hugo Vargas, em nome do Núcleo. E, professor, se quiser, uma pequena introdução. Ao contrário da sessão anterior, não iria amassá-los com a apresentação do currículo vitae que estava disponível na página e quem quis ler, leu. Eu queria apenas fazer uma nota mais pessoal, de agradecimento ao Hugo, que tive o privilégio de ser professor dele, numa matéria bastante diferente, ser o orientador dele no trabalho de final de licenciatura, no estágio de licenciatura, porque na altura o curso de Engenharia Geológica do Hugo era o modelo pré-Bolonha, portanto, de licenciatura, e portanto, o Hugo era um aluno, digamos, muito referenciado, muito conhecido entre os colegas e entre os professores, numa fase inicial, digamos assim, mais à vontade, numa postura mais à vontade. Exatamente, quando os cursos eram de 20 anos, mas que depois deu-lhe um clique e percebeu qual era realmente a sua vocação, confessada ali ao professor Paulo Caetano, com uma tirada muito interessante e que realmente lhe permitiu depois atingir, digamos, uns estándares bastante elevados em termos profissionais, com um percurso, digamos, enfim, muito bem cimentado, muito bem calcorreado, passos bem dados, interrompendo formações superiores que podia ter tido acesso, nomeadamente chegou a ter uma bolsa de doutoramento, mas depois surgiu esta oportunidade de entrar para fazer um estágio primeiro na Total em França. Portanto, devem ter gostado, com certeza, que ele está na Total de Angola há uns 4 ou 5 anos, não estou em erro, ou 6 talvez, o tempo passa muito depressa, e com muito sucesso, porque tem dentro das equipas da Total em Angola, tem evoluído de uma maneira muitíssimo interessante. E, portanto, mais uma vez resta-me agradecer a sua presença, esperar que no futuro possamos ter até outros níveis de colaborações e para já deixo aqui com a apresentação e mais uma vez os meus agradecimentos em nome do Departamento. Obrigado, professor. Bom, só uma pequena correção, eu não estive lá num estágio, portanto eles não sabiam o que estavam a comprar quando eu lá fui, mas eu podia ter corrido mal. E, portanto, o meu nome é Hugo Vargas, eu sou engenheiro geólogo de formação aqui da FCT e estou na Total desde 2006, dezembro de 2006, a trabalhar como engenheiro de reservatórios. O engenheiro de reservatórios, enfim, funciona como uma espécie de aglutinador de todas as informações que são obtidas, quer por métodos geofísicos, quer por métodos de enfim, fazendo os poços carotados, etc., análise da estratigrafia. O engenheiro de reservatórios é aquele que integra toda essa informação e que tenta fazer o seu melhor para pôr num modelo dinâmico que depois nos vai dar as reservas do determinado campo, que está diretamente ligado, como vocês sabem, ao valor da ação em bolsa. E por isso é que daí o papel importante das reservas. E eu atualmente estou a trabalhar numa equipa que faz, sobretudo, análise de ensaios de poços. E então era isso que eu queria falar-vos um bocadinho hoje, era sobre qual é o papel dos ensaios de poços, onde é que eles aparecem durante a vida de um reservatório ou de um campo, e pronto, e mostrar-vos um pouco qual é que é a importância. Bom, fundamentalmente há duas fases da vida de um campo onde os ensaios de poços podem ter um papel relevante. Durante a fase de exploração e durante a fase de desenvolvimento. Vou começar aqui com a fase de exploração, como já viram. Bom, a fase de exploração é uma fase muito extensa, eu vou falar aqui de coisas muito gerais, como devem imaginar. Durante a fase de exploração, a nossa ferramenta principal de trabalho são os dados sísmicos, que começam pela aquisição. Neste caso temos aqui um barco onde temos a fonte do tiro, com o cabo que puxa os hidrofones ou geofones, se for em terra. Temos aqui uma imagem de um dos setups, não sei se consegue ver muito bem, de um dos setups que nós utilizamos no bloco 17, onde se vê o barco e onde se vêem os streamers cá atrás, que na realidade aqui está em secção.
Para cobrir um campo com informações de sinal sísmico, desenha-se um plano, uma coisa simples que faça, portanto, vai evoluindo, vai andando aqui para cima ou para baixo, conforme se queira subir, conforme se queira cobrir o campo com o sinal, ou o bloco, pode ser um bloco inteiro. Nestas campanhas adquirimos 2 tipos de informação principal, é o tempo da onda, da ida e volta, o travel time, e a amplitude e a polaridade. E com estes sinaizinhos individuais para um determinado ponto no espaço, nós alimentamos computadores muito potentes que nos conseguem construir, sejam secções bidimensionais, sejam cubos, enfim, tridimensionais com informação sísmica. Depois há uns senhores muitíssimo inteligentes que se divertem imenso, e quando eu digo divertem-se, eu quero dizer interpretam muito. Há muita poesia aqui envolvida, não é tudo concreto e duro. Eles divertem-se imenso a picar o que se chamam os níveis, a limitar os contextos sedimentares e o que podem ser os contextos sedimentares exploráveis. Para além disso, eles calculam e recalculam, derivam parâmetros dos dados que já foram adquiridos na campanha sísmica, para nos dizer se, por exemplo, temos presença de hidrocarbonetos líquidos ou gasosos nas nossas armadilhas. E podem também, quando estão muitíssimo inspirados, limitar reservatórios, limitar fairways, limitar uma série de coisas que são extremamente difíceis de limitar. É preciso ter uma qualidade de dado sísmico muito fina para conseguir fazer esta fase. Entretanto, quando eles estão relativamente seguros de ter visto armadilhas com potencial para a presença de hidrocarbonetos, enfim, os mais interessantes são na fase líquida, eles convencem, ou tentam convencer os chefes, a perfurar poços de exploração. Eu pus aqui, nesta secção, um pequeno poço de exploração que tem a característica, normalmente, de serem verticais. E a ideia de ser vertical é porque permitem atravessar o maior número possível de estratos que poderiam ser importantes. Apesar de as concessões estarem vulgarmente, atualmente, limitadas a um tempo geológico, nem sempre foi assim, e os poços verticais, nós vamos à procura de tudo e mais alguma coisa que possamos encontrar. Então, num poço, o que está aqui a representar este poço é a sua trajetória, a preto, na realidade, mas também é onde vê que está aqui um traço verde, que aqui se torna amarelo, e depois volta aqui a verde. Isto é o log de gamma-ray. E este log de gamma-ray apresenta-nos, porque as argilas têm mais potencial para emitir gamma-ray natural, apresenta-nos enfim, na realidade, mostra-nos onde é que há areias, onde é que há argilas, onde é que há potencial para se ter um reservatório. E então, com este poço, enfim, com os chefes convencidos, fazemos o poço, tiramos o nosso gamma-ray e determinamos a profundidade do nosso reservatório. Quando nós queremos, lembrem-se que até agora nós só fizemos interpretação daquilo que achávamos que eram os nossos reservatórios e as nossas armadilhas. Mas quando nós então chegamos a esta fase, nós dizemos, olha, por exemplo, neste setor aqui nós temos o que pode ser, um sinal do que pode ser um bom reservatório. E a única forma que nós temos de provar que ele é um bom reservatório é testar este poço, é ensaiar este poço. Então o que nós fazemos é pomos uma completação temporária e às vezes até se perfura-se até determinada profundidade, completa-se até aqui, testa-se e depois continua-se mais tarde o ensaio. As formas de fazer são muitas. E, portanto, eu estava a dizer que depois do poço perfurado vai-se testá-lo. Eu antes tinha posto aqui um slide só para vos mostrar o detalhe do que nós obtemos como resposta
quando perfuramos um poço. Na realidade, este poço que aqui está é um poço de desenvolvimento. Nós vemos que temos aqui um limite superior do reservatório, temos um limite inferior que deverá estar algures por aqui, temos este limite aqui do lado esquerdo, que é seguramente um limite porque é um lateral contact deste lado, e eventualmente pode haver aqui uma desconexão porque não há uma continuidade aqui deste sinal, e então este aqui na realidade é o reservatório que nós vamos testar, ou seja, a ideia dos testes de poços é desenhá-los de modo a que eles nos provem as nossas hipóteses, ok? No caso, nós tendo uma espessura do reservatório que nós já tínhamos visto na secção sísmica, já tínhamos sonhado com ela na secção sísmica, perfuramos o nosso poço, temos a nossa resposta do gamma-ray, completamos, portanto pusemos uma barreira para a areia, no caso são areias, para a areia não entrar pelo poço, e neste momento estamos prontos para testá-lo. Eu não quero perder o fio à meada, mas se vocês me fizerem perguntas, isto torna-se muito mais interessante. Portanto, estávamos aqui, perfurámos o poço, vimos onde é que estava o reservatório, temos mais ou menos uma geometria esperada para a nossa armadilha e desenhámos um teste para testar esta armadilha. Qual é que é a ideia por trás dos testes? A ideia por trás dos testes é impor, portanto, nós temos aqui, os testes são desenhados fundamentalmente impondo um débito ao poço, um caudal, pedir-lhe dá-me determinado volume, dá-me determinado caudal, e depois nós observamos qual é que é a resposta em pressão do reservatório. Como nós temos uma permeabilidade esperada, um volume de hidrocarboneto esperado, nós sabemos mais ou menos aquilo que devemos impor para termos uma resposta de acordo com aquilo que os geofísicos viram na sísmica, se havia barreiras, se não havia barreiras. Neste slide que nós aqui tínhamos atrás, este reservatório, nas dimensões que nós conseguimos ver, ele parece ser uma coisa relativamente pequena, tem o comprimento do poço e pouco mais, mas na direção que nós não vemos e que passa aqui, ele pode ser infinito, ok? Então, a ideia é nós desenharmos e isto é por tentativa e erro, é desenharmos, impormos um caudal ao poço que nós achamos que nos vai dar uma resposta. No caso, com as permeabilidades e as alturas do reservatório, as compressibilidades dos fluidos, da rocha, etc., que nós achamos que o reservatório tem, o facto de nós termos pedido ao reservatório para nos dar este débito, este caudal, fez com que nós perdêssemos 100 bares de pressão, ok? Começámos a 200 bares, terminámos a 100. E depois, o que para mim, para uma pessoa que analisa ensaios de poços é mais interessante, nós temos esta subida de novo de pressão e uma estabilização aqui, ok? Quando nós estabilizamos aqui, quando a pressão estabiliza, nós podemos extrapolar esta tendência de aumento da pressão para determinarmos a pressão estática do reservatório. A pressão estática do reservatório é o parâmetro mais importante de pilotagem dinâmica do reservatório. É o que nos permite, mais uma vez, voltamos portanto, nós temos os volumes que calculamos através da geofísica, os volumes in place. Se a pressão se esgotar imediatamente, pode estar lá muito volume em baixo, nós não conseguimos tirar nada cá para cima. E, portanto, como eu estava a dizer, nós pegamos nesta tendência da evolução da pressão com o poço fechado e determinamos uma pressão que se chama a pressão estática do reservatório, sendo que esta pressão aqui é a pressão flowing, a pressão dinâmica do reservatório, ok? Este era o primeiro conceito que eu queria que vocês também aprendessem, que é o de pressão estática. A diferença entre esta pressão aqui e esta pressão aqui é o drawdown. O drawdown, se nós dividirmos o débito, o caudal do poço, que nós impusemos ao poço, pelo drawdown, pela diferença entre estas duas pressões, nós temos uma das ferramentas também mais importantes na gestão do poço, que é o índice de produtividade ou o índice de injetividade, conforme temos um poço injetor ou um poço produtor. Eu não quero amassar-vos muito mais com detalhes técnicos, mas eu tenho que, para podermos passar para a próxima fase. E então, portanto, temos pressão estática, pressão dinâmica, IP ou II,
E agora vamos passar para a frente, porque já as outras coisas das quais quero falar vêm a seguir. Portanto, eu depois, tendo imposto, depois de eu impor este débito, este drawdown ao meu poço e ter obtido este débito, eu posso pegar neste pressure build-up aqui, porque isto é um build-up, não é? Porque estávamos a 100, chegámos até 200, eu posso pegar nestes pressure build-ups e traçar aqui em cima a diferença ponto a ponto da pressão, portanto o valor atual menos o valor anterior, e ploto num gráfico log-log. E depois posso também traçar o que aqui está, que é a derivada ponto a ponto do valor da pressão. Ora, esta ferramenta aqui é precisamente a ferramenta que nos vai ajudar a dizer, de facto, aos geofísicos e aos geólogos que sonharam com o reservatório, a dizer-lhes, olha, as barreiras estão de facto ali onde vocês as viram. E como é que isso se faz? Nesta imagem, na realidade, não se faz porque não existem barreiras. Mas, daqui o que nós conseguimos dizer-lhes é, olha, eu consigo dizer-te que, pelo sítio onde plota esta derivada, eu consigo dizer-lhe assim, olha, a tua espessura do reservatório vezes a tua permeabilidade esperada estão exatamente onde tu achavas que elas iam estar. Só pelo simples facto disto estar mais acima ou disto estar mais abaixo. Eu consigo dizer a permeabilidade são 2 Darcys, é 1 Darcy, é meio Darcy, e a atual altura do reservatório são 10 metros, por exemplo. Depois, a distância daqui até aqui, de onde eu tenho isto estabilizado até aqui, portanto, a derivada ao pressure build-up, fala-me sobre um parâmetro que é muito importante na realidade na fase de desenvolvimento, apesar de nós ainda estarmos a falar da fase de exploração, fala-me bastante sobre um parâmetro que é o skin. O skin é um skin mecânico, é um efeito de endommagement, por favor, de perturbação devido à perfuração. Portanto, quando nós estamos a passar a nossa drill bit através do reservatório, ela tem um determinado diâmetro, vai perfurar um poço por exemplo, em 9 polegadas. E quando nós instalamos o nosso screen para impedir que as areias subam também pelo poço, esse screen vai ter, por exemplo, 6 polegadas. As 3 polegadas de diâmetro que restam à volta do poço vão ser um espaço vazio que vai começar a ser preenchido por colapso quando nós começarmos a impor um drawdown ao poço. Mas também durante essa fase, as lamas de perfuração que nós usamos para manter as areias no lugar, elas vão colar-se ao reservatório, elas vão invadir o reservatório. Então isso vai criar o tal efeito de pele que nos dificulta a passagem de fluidos num sentido ou noutro. Então é um fator, quanto maior for este espaço aqui, maior é o nosso skin e menor o nosso skin impacta diretamente sobre a produtividade ou a injetividade. Então, e agora já temos os conceitos todos que precisamos para avançar. Neste caso, nós estamos a ver uma assinatura típica de um poço vertical, porque os poços verticais, nós vemos a mesma permeabilidade muito junto ao poço, ou seja, isto aqui é 0,1 horas, 1 hora, e isto são 50 horas de teste. Portanto, eu aqui vejo mais ou menos o mesmo nível, a derivada está mais ou menos ao mesmo nível do que aqui. Portanto, eu posso seguramente dizer que este poço é um poço vertical e que desde uns metros, 1 metro, 50 centímetros longe do poço até 1 quilómetro, eu tenho sempre a mesma permeabilidade. Não há nada que me perturbe aqui o meu escoamento do meu fluido. E é normal porque fui eu que desenhei este teste e ele não é um poço que exista. Mas pronto, é a assinatura típica de um poço vertical. No caso, isto aqui é só para ilustrar, no caso, eu não consigo ver muito bem aqui, deixa-me ver se eu consigo ver aqui. Enfim, é um reservatório com 10 metros de altura, com uma permeabilidade pouco interessa, mas vamos dizer que são 2 Darcy. Eu agora queria mostrar-vos então como é que nós vemos onde é que estão estas barreiras e como é que é possível ver efetivamente num gráfico que não tem nada, como é que nós conseguimos ver onde é que estão as barreiras. Agora, queria só passar primeiro para os poços horizontais.
Esta é a assinatura típica de um poço horizontal, em que se vê exatamente o mesmo nível de permeabilidade longe do poço do que se vê num poço vertical, e sendo que toda esta diferença aqui, eu agora já vos vou passar, aqui é a comparação dos dois, do primeiro teste e do segundo teste, do segundo tipo de poço. Portanto, a permeabilidade no reservatório é a mesma, é o mesmo reservatório, mas este poço é muito diferente do que deste. E tudo o que se ganha desta linha aqui para baixo, aqui, toda esta zona aqui, corresponde àquilo que se ganhou, não é diretamente proporcional, mas corresponde àquilo que se ganhou pelo facto de se ter passado um poço horizontal no mesmo reservatório onde antes se tinha um poço vertical. E então isto aqui é ditado pelo que se chama a contributing length, ou o comprimento contributivo líquido do poço. Mas vamos passar às barreiras, que eu estou a amassá-los com esta coisa. Então, e aqui nestes dois poços, um é vertical, o outro é horizontal. Isto é uma coisa que alguém que tenha alguma experiência na interpretação de ensaios de poços consegue ver imediatamente. Ou este de cima pode ser um poço horizontal, mas completamente estragado. Portanto, há uma parte desta contributing length, que por exemplo podiam ser 500 metros, está a 400 metros que estão bloqueados. O poço vai ter uma resposta como este que aqui está em cima. Mas nenhum deles tem barreiras. E então, quando eu testar um poço com barreiras, e o meu geofísico, que faz parte da minha equipa, estiver a perguntar-me, então, Hugo, onde é que tu viste as tuas barreiras? Eu vou pegar nos meus dados, vamos dizer que agora os meus dados são estes que estão aqui em roxo, e eu vou passar um modelo aqui em cima. Vou tentar várias hipóteses e vou impor barreiras. Há um software para isto, no caso o que eu uso chama-se o Saphir, que é da Kappa Engineering, e eu vou passar um modelo aqui em cima. E está aqui o valor, vocês não veem. Quando modelizei, eu descobri que o facto, é a mesma permeabilidade do reservatório, é tudo igual. A única coisa que eu impus a este reservatório foi que ele tivesse uma barreira. A derivada dele passou daqui para aqui. E eu vou conseguir dizer, sobre o meu modelo, eu vou conseguir dizer exatamente que esta derivada está a 250 metros. Se o teste for adequado ao volume que eu estou a tentar investigar, ok? Portanto, isto é um exemplo de um poço horizontal com uma barreira a 250 metros. Agora, não sei se ela é paralela ou perpendicular ao poço, mas é uma barreira a 250 metros. Se eu tiver duas barreiras, vocês verão que é a mesma coisa. Nós vamos ter sempre uma diferença em relação a todas as derivadas. Elas nunca são iguais. Portanto, com duas barreiras, eu vou conseguir dizer que a primeira está a 250 metros e que a segunda está a 400 metros. O tempo, na realidade, aqui no gráfico, representa o potencial, para simplificar, o potencial com o qual nós conseguimos comunicar a pressão mais ou menos rapidamente. Portanto, eu aqui estou a investigar muito longe do poço e aqui estou a investigar mais próximo do poço. Globalmente 200 metros, globalmente aqui, onde ela parte, são os 400 metros, ok? Eu julgo que saltei o de 3 barreiras e pus um de 4 barreiras. Com 4 barreiras, nós temos este tipo de comportamento aqui. A derivada parte nesta direção. Nestes casos, eu não consigo dizer que eu impus aqui 3 barreiras a 400 metros e uma a 250. Eu não vou conseguir fazer a distinção entre os 250 e os 400 metros, porque esta derivada já está muito diferente aqui. O compartimento é tão fechado que eu já não consigo dizer grande coisa. Mas há uma coisa que eu consigo dizer. Não vamos pôr aqui um poço de desenvolvimento. Tem 400 por 400 por 400, ou tem 1000 metros de profundidade, ou então não vale os 10 milhões que eu preciso para furar. Os 10 não, os 100. Neste ambiente. E, portanto, na fase de exploração é esta a utilidade prática dos testes de poços. Há um senhor que vai para o rig, vai para o barco e diz aos técnicos que estão lá, olha, por favor, vocês imponham um determinado débito a este poço e eu vou ver qual é que vai ser a resposta deste poço. Eu vou poder adaptar este teste ao vivo porque, na realidade, o que o geofísico e o geólogo me disseram, às vezes podem não ser verdadeiros, podem não ser verdade. Eu posso ter que adaptar o meu teste às condições que eu observo de facto no poço. Às tantas eu podia estar a querer impor 10 bares de drawdown ou 100 bares de drawdown e não conseguir impor impor um bar de drawdown. Não é suficiente para um reservatório infinito, então eu vou ter que impor mais e mais e mais cada vez. Ok?
Portanto, neste momento esgota-se a contribuição dos testes de poços durante a fase de exploração. Nesta altura, portanto, nós passamos todas as informações que conseguimos obter das barreiras, das permeabilidades, das porosidades, das compressibilidades, dos tipos de fluidos, para a equipa que vai começar a criar o projeto. Essa equipa vai desenhar as instalações, vai posicionar os poços, vai otimizar a produção de acordo com os dados disponíveis, que são muito poucos nesta fase, convenhamos, e nós vamos passar para a fase de desenvolvimento, para a produção efetiva do reservatório e do campo. A produção do reservatório e do campo, bom, isto aqui no contexto do Bloco 17, faz-se com ajuda com esquemas de injeção-produção. Nós temos que perfurar poços injetores para ajudar a manter a pressão que nós retiramos pelos poços produtores. Mas uma desvantagem é que nós temos que reciclar muita água, temos que injetar, lavar a rocha para podermos produzir todo o óleo que temos que produzir ou que queremos produzir. Mas o principal objetivo dos poços injetores ou dos pares de injetores produtores é ajudar a pilotar a pressão do reservatório. Okay? Como eu já vos disse há pouco, o IP ou o II, Índice de Produtividade e Índice de Injetividade dos poços, são dados pelo caudal a dividir pela pressão estática menos a pressão dinâmica. Okay? Eu pus aqui sobre o skin, porque o skin, de facto, é uma grandeza que é maior que 1, normalmente, a menos que o poço seja fraturado, e tem um efeito nefasto. Portanto, um skin de 30 é muito melhor do que um skin de 100. E então ele tem o poder de baixar esta produtividade, esta injetividade, mas não é assim, não é diretamente proporcional. Portanto, por isso é que eu pus entre parênteses retos e com uma história para contar. Então, na fase de desenvolvimento, depois de eu ter instalado o meu FPSO, no caso, e perfurado os meus poços, os meus pares de injeção e produção, eu vou ter que conhecer a todos os instantes, ou a todos os instantes possíveis, que são poucos, porque nós queremos ter sempre os poços a produzir, qual é que é a minha pressão estática e qual é que é o meu skin, porque isso é que vai alimentar o meu modelo dinâmico e isso é que me vai dizer o que é que eu este mês posso tirar deste poço. Que os meus parceiros que estão a chegar com os tankers para levar o óleo, eu tenho que saber o que é que, se consigo encher o navio, o cargueiro que vem ou não, o petroleiro que vem ou não. Então, a cada instante que eu posso, a cada fecho, por uma razão, o poço teve que fechar porque as instalações de superfície houve um problema, porque têm que ser mantidas, qualquer coisa, eu analiso sistematicamente os meus build-ups e os meus fall-offs. Então, eu começo por fazer isto no meu primeiro... Quando eu perfuro o meu poço, a primeira operação que é preciso fazer é ir retirar a lama que os drillers lá deixaram dentro. Esta lama, como eu já vos disse há bocado, ela tem a ideia da existência dela é suster as paredes do poço, porque estamos a falar de areias, ela sustém as paredes do poço, mas ela invade até uma determinada profundidade o reservatório, porque ela é desenhada, o fim mais específico com a qual ela é desenhada, é que ela possa passar de novo através dos screens e ser produzida. Então, às vezes nós desenhamos-la muito fina e ela invade muito os reservatórios que são muito permeáveis. E então, a primeira vez que um poço vai produzir, há uma equipa que tem que ir a bordo de um rig, não de um FPSO, mas do rig de perfuração, e tem que ir limpar esse poço. E vai tirar a primeira fotografia, vai medir pela primeira vez a pulsação ao poço. Vai ver qual é que é o índice de produtividade com que as pessoas que estão no FPSO, que é um Floating Production Storage and Offloading Unit, que é um barco imenso, é uma fábrica no meio do mar com capacidade de stock, por favor ajudem-me, de armazenamento, desculpa, obrigado, de armazenamento de óleo e de tratamento de água, quando é o caso. E, portanto, antes de eu produzir para o meu FPSO, eu tenho que retirar essa lama. Então, nós vamos offshore e
E a primeira coisa que fazemos é produzir um volume do poço, garantir que estamos a produzir óleo e depois testar o poço. E eu tenho aqui um exemplo. Em que nós tínhamos um poço que era bastante tinha, tanto como vem aqui, isto aqui, o que está a verde, como eu tinha dito há pouco, são as argilas, o que está a amarelo são o que nós achamos que eram as areias. E nós pusemos screens, nós permitimos que o óleo, que os líquidos que aqui estão e os gases que aqui estão neste reservatório passe para dentro do poço, nesta mesma coisa e nesta mesma coisa. Portanto, instalámos screens em frente a estas areias. Tínhamos, segundo o nosso conhecimento, 8 metros de espessura vertical net do reservatório e temos estes screens, mais estes screens, mais estes screens, tínhamos 500 metros de screen. Tínhamos uma porosidade, a porosidade e a saturação são menos relevantes neste caso. E temos aqui a geometria do poço, só para verem, temos 1, 2, 3 reservatórios globalmente que nós atravessamos. Então nós fomos offshore e fomos tentar produzir este poço. Produzir este poço. Fizemos a primeira parte, como eu vos disse, de tirar a lama e depois começámos a testá-lo efetivamente. E aqui já temos dados do separador e fechámo-lo. Aqui o débito vai para 0 e aqui a pressão em azul começa a fazer a tal pressure build-up. Nós plotámos estes dados no tal gráfico log-log, portanto a pressure build-up e a derivada, e é o que está a verde. E então, a primeira coisa que nós vimos foi que esta derivada aqui, apesar de estar muito barulhenta, ela tem tendência a vir estabilizar-se aqui neste nível. Acontece que este nível era igual ou melhor, o valor que eu tive que impor aqui de permeabilidade e de espessura do reservatório era igual à permeabilidade e espessura do reservatório esperadas. Portanto, eu não tive dúvidas. A minha permeabilidade, eu confirmo, senhor o geólogo e senhor geofísico, a vossa permeabilidade e o vosso H estavam bem calculados, estavam bem inferidos. A segunda coisa foi a contributing length, o comprimento contributivo. Aquilo que nós falámos há bocado foi que esta diferença aqui representa o acréscimo que um poço horizontal traz em relação a um vertical. E, de facto, eu confirmo que ele tem um comportamento de poço horizontal. No entanto, eu pensava que eram 500 metros ou 490, mas eu só consegui interpretar com 250 metros. Ou seja, havia 250, ou 240, no caso, metros de poço que eu não sei o que é que estão a fazer. Estão ali só sentados à espera que lhes aconteça qualquer coisa. Ótimo. Ótimo, não, horroroso. Vamos ver o que é que podemos fazer. Depois, a terceira coisa que eu vi foi que a distância daqui até aqui, até ao verde, do verde até ao verde, é gigantesco. Isto ocorre muito pouco. Vocês repararam há bocado que neste slide inicial... Oi, estava a andar para o outro lado. Vocês repararam há bocado que num poço horizontal o skin tem tendência a ser... Portanto, esta distância aqui é menor do que esta distância aqui, estão de acordo? Não é? Portanto, eu estava à espera de algo... Outra vez. Eu estava à espera de algo um pouco mais reduzido. Então, quando nós modelizamos, portanto, em verde temos os dados reais e em verde, em pontos, temos os dados e nas linhas contínuas temos o modelo que eu passei por cima destes dados. O modelo disse-me que eu tinha um skin de 80 pontos para a permeabilidade que eu estava à espera e a espessura do reservatório e contributing length de 250 metros, porque eu não conseguia pôr mais aqui, eu tinha um skin de 80. Ora, 80 é imenso, é uma coisa que o poço não ia produzir nada. Então, a decisão foi tomada de acidificar o poço. Os ácidos, portanto, pega-se numa ferramenta que se chama o coil tubing, desce-se até ao fundo do poço, portanto, avança-se desde o rig até aqui, com é um tubo, como o próprio nome indica, coil tubing, em mola, e dentro dessa mola passam fluidos. Então, nós injetamos, através desse sistema, injetamos ácido. Eu não sei dizer exatamente qual é que é a formulação. A formulação é composta de ácido e de um produto que se chama microwash, que faz com que... é uma espécie de fezes, é uma espécie de gás carbónico que faz criar ali uma confusão que faz com que o ácido seja constantemente... O ácido que está em contacto com a lama que está a fazer o mud cake no reservatório, que o ácido seja sempre renovado, para ir gastando a lama, para ir tirando do reservatório.
da parede imediata do reservatório. Então nós descemos com a ferramenta até aqui abaixo, vamos fazendo um jetting por ação mecânica do nosso screen, que é o que impede mais uma vez as areias de subirem à superfície, e vamos deixando para trás o fluido, que é o ácido, para reagir com as lamas. E no fim de 24 horas desta ação de acidificação, nós voltamos a testar o poço. E então aqui voltamos a aumentar o débito, voltamos a fazer um patamar estável de produção e voltamos a fechar o poço. Vocês vão ver que a derivada, mais uma vez, apesar de barulhenta, ela não mudou, não modificou o seu nível de estabilização. A tendência, bom, ela está barulhenta, mas eu estou a assumir, porque eu também infiro bastante, não são só os geofísicos e os geólogos, isto também é muita poesia aqui deste lado. Portanto, eu assumi que ela estava, como ela tinha boa concordância com a anterior, que ela estava a estabilizar no mesmo sítio, mas o meu skin baixou. Eu modelizei o meu skin a 20, e um skin de 20 já está mais ou menos dentro do benchmark do bloco. Nós temos 10, 15, 20, já começa a tocar um pouco no máximo, mas não é impeditivo da minha produção. Para o nível de produção com que o reservatório, com que a equipa de gestão do reservatório estava a contar, este nível de skin é razoável. Então eu aqui posso largar a mão do poço e posso transmitir estas informações ao FPSO e à equipa de gestão e dizer, olhem, vocês têm direito de exigir isto deste poço. Portanto, usem essas informações no vosso modelo dinâmico e usem essas informações nas vossas previsões de curto prazo. Mais uma vez, o óleo que o cargueiro depois, que o petroleiro depois vem buscar. Então, esta é o primeiro impacto que os testes de poços têm durante a fase de desenvolvimento num poço. É a caracterização do seu IP, a caracterização do seu skin, a confirmação da permeabilidade, a confirmação da compressibilidade, a confirmação da espessura do reservatório. Ok? Depois, nós, como eu vos disse, o que nós tentamos fazer é caracterizar a cada vez que o poço fecha, tentar caracterizar plotamos sempre, fazemos sempre a derivada, calculamos sempre a derivada e a diferença ponto a ponto da pressão e, desculpem, não é, tenho um toque igual a esse, alguns, mas não é aqui. Portanto, cada vez que nós fechamos o poço, nós plotamos, fazemos este gráfico e a primeira coisa que nós vemos é portanto, no FPSO, se houver um problema, às vezes nós pedimos, por favor, fechem-nos este poço para nós calcularmos a pressão estática, porque é importante, nós estamos há 2 meses que não sabemos o que é que se passa, portanto, fechem-no. E a primeira coisa que nós vemos é a coerência entre as derivadas. Elas plotam todas no mesmo sítio? Se sim, isso quer dizer uma coisa, enfim, 2 coisas. Não temos problemas de débitos errados, porque o que nós produzimos dos poços, por incrível que possa parecer, só em onshore é que se sabe, em offshore os poços produzem todos para as mesmas linhas e é uma macacada que ninguém se entende. É uma sorte, eu digo-vos, é uma sorte nós sabermos o que se produz. Estou a exagerar um bocadinho, mas é um bocadinho de sorte. E então, se eles plotarem sempre no mesmo sítio, eu sei, a minha permeabilidade do reservatório é a mesma. Não. Se eu tivesse um débito erroneamente alocado a este poço, muito superior, esta derivada que aqui está ia plotar aqui, em baixo, porque para a mesma permeabilidade, mesma porosidade, mesma compressibilidade, mesmo tudo, o mesmo poço, o mesmo trajetória, ele estava a dar-me uma permeabilidade, um débito muito superior. Vê-se logo aqui, isto vem para aqui para baixo. Se tiver um débito erroneamente alocado, mas inferior, a mesma coisa, ela vai para cima. Mas bom, eu aqui não tenho esse problema de débito, e outra coisa que eu felizmente não tenho é nenhuma degradação perto do poço. Muitas vezes, e acontece mais nos poços injetores, o tratamento de água nestas instalações de superfície não é muito eficaz, ou podia ser um bocadinho mais eficaz, em comparação com o onshore. E então o que acontece é que injeta-se muitas vezes areias, injeta-se óleo porque ficou mal separado e, à volta do poço, essas coisas vão-se acumulando e então vai-se aumentando aquele efeito que eu vos falei do skin.
E o efeito do skin, muitas vezes acontece mostra-se duas, não é só como eu vos disse há pouco, ele mostra-se pelo aumento aqui, desta pressure build-up, vai plotar cá mais em cima, com a derivada no mesmo sítio, sempre isso em consciência, e uma outra coisa que é aqui, esta derivada a diferença desta derivada fala sobre a permeabilidade muito próxima do poço. Então, eu aqui, neste caso, eu consegui ver que havia um plugging, uma redução da contributing length ou da permeabilidade numa zona muito próxima do poço, até, por exemplo, 20 metros. E depois nós podemos ir com modelos numéricos atrás, modelizar essa redução de permeabilidade ali naquela secção e confirmar que é isso que se está a passar ou não. Mas, bom, felizmente, de dezembro a janeiro, elas plotaram todas no mesmo sítio. Em fevereiro, também estavam a plotar no mesmo sítio. Este estudo, no caso, foi feito porque é de um injetor e foi feito porque havia um produtor que estava a produzir muita areia. Deve ter havido um problema do screen, estragámos o screen, então começou-se a produzir areia, que depois, como é demasiada, as instalações de superfície não se param, não conseguem retirar. Então ela acaba por entrar no sistema de injeção de água. Nós não podemos rejeitar a água dos aquíferos, não podemos deitá-la só para o mar, porque os peixinhos não gostam. Então... desculpa, se eu parecer paternalista, mas estou a simplificar, estou a tentar manter. Portanto, os peixes não gostam e então nós injetamos tudo. E o que é que acontece? No caso, nós tínhamos visto que, por acaso agora deixei aqui este nome de poço, não devia ter deixado, nós vimos que num poço relativamente próximo tinha havido uma subida muito grande do skin, da mesma ordem de magnitude desta que aqui está, mas que tinha acontecido no dia 28 de fevereiro, mas que neste poço não aconteceu. Mas depois, em março, já começámos a ver que, por acumulação, este poço reagiu, enfim, mais lentamente a esta injeção de areia e de óleo acrescidos, porque destabiliza todo o sistema, e então nós vimos que, junto ao poço, tinha havido a tal redução da permeabilidade, tinha havido o tal aumento do skin e havia uma razão que explicava tudo isso. Ok, super, nós conseguimos provar que o facto de nós estarmos a produzir areia e que as instalações de superfície não conseguirem separá-la tem um impacto sobre a injetividade do poço. E isto é qualquer coisa que, na realidade, não há muita gente no mundo que tenha ainda esta sensibilidade. If I do say so myself. Bom, felizmente para nós, no mês seguinte, abril, exatamente, em março, vimos esta subida e em abril, felizmente para nós, o skin voltou a descer e já podemos dizer aos engenheiros que gerem o reservatório ok, vocês já podem voltar a pedir para injetar neste poço aquilo que injetavam no mês de fevereiro. Portanto, durante um mês, nós tivemos que lhes dizer, baixem, por favor, a injeção neste poço, porque senão nós vamos fraturar o reservatório. E se fraturarmos o reservatório, então ainda é uma conversa muito mais complicada. Portanto, segundo impacto dos ensaios de poços, seguimento da vida do poço, qual é que é o comportamento, evolução do comprimento contributivo, evolução do skin e da nossa capacidade de manter a pressão no reservatório. Mais uma vez, isto alimenta os modelos dinâmicos e alimenta os valores das reservas. E aqui eu acabo os testes de poços. Os testes de poços, este tipo de testes de poços, onde nós impomos um drawdown e analisamos a derivada. Depois, nós temos uma ferramenta que nós nós dizemos correr nos poços, que é o PLT, chama-se uma Production Logging Tool, se for a injeção, uma Injection Logging Tool, cujo objetivo é saber, vou passar aqui, vou voltar para trás, imaginem, neste reservatório, neste poço, aliás, nós temos 3 reservatórios, e nós queríamos saber exatamente onde é que nós estamos a injetar. Nós sabemos que pomos 2.000 metros cúbicos por dia, por exemplo, neste poço, mas não sabemos exatamente onde. Então nós quando temos esse tipo de dúvidas, nós corremos essa ferramenta que se chama uma Injection Logging Tool, no caso, e ela é composta por uma ferramenta na ponta que se chama um PFCS, que é o Full Bore Spinner, ou seja, é uma ventoinha que tem um diâmetro relativamente grande em relação ao diâmetro do poço. Na realidade é uma ferramenta bastante complexa, tem a ventoinha ali no meio, o que não se vê muito bem o detalhe, tem esta espécie de patas de aranha que é um caliper, que é para medir o diâmetro do
do screen, no caso, porque já estamos completados, não é um caliper de open hole, de quando o poço está aberto durante a fase de exploração. Tipicamente, às vezes corremos um caliper só para ver se há argilas que estão a colapsar ou não. Aqui não, é só para medir, para termos a certeza na zona do poço onde nós estamos. E depois, em cada um destes braços aqui, podem ter ferramentas ópticas, sensores ópticos e sensores elétricos que detectam o óptico a presença ou a ausência de gás e o elétrico a presença ou a ausência de água. Então nós conseguimos fazer um log multifásico do que se está a passar, enfim, mais ou menos, porque a representatividade dela é o que é. Estamos a mostrar 4 pontos ali no poço, enfim. Mas bom, é melhor do que não termos nada. Portanto, é composta por esta ferramenta, que é o PFCS. Depois temos um centralizador. Aqui temos este knuckle joint, não interessa para nada. E depois temos aqui a pressão e temperatura. E temos um motor aqui atrás, nos poços horizontais. Só por gravidade nós não conseguimos fazer a ferramenta chegar lá ao fundo. Então temos que empurrar. Isto tem aqui umas rodinhas. Este, por acaso, tem 2 motores em tandem. E estas rodinhas nós acionamos cá de cima. Acionamos, eles empurram a ferramenta até ao fundo do poço. A ferramenta posiciona-se no fundo do poço e depois nós desligamos o motor e começamos a puxar, a dar a manivela. Começamos a dar a manivela e puxamos a ferramenta para cima a uma velocidade pré-definida, tentamos manter essa velocidade constante e percorremos toda a secção dos screens. Não há necessidade de vir até cá acima, nós começamos aqui, fazemos isto, ok, voltamos para baixo, fazemos isto a uma velocidade diferente, voltamos para baixo, fazemos isto a uma velocidade ainda diferente. Normalmente são 3 velocidades. As razões também podemos entrar por aí, mas não vale a pena agora. E então, o que é que acontece aqui? Quando nós começamos cá em baixo, só há uma pequena porção do reservatório, só há o primeiro reservatório que está a contribuir. Se nós imaginarmos que essa primeira porção do reservatório está a injetar, isto é um injetor, porque é uma ferramenta bastante simplificada, está a injetar 30% do débito, a velocidade desses 30% do caudal dos 2.000 metros cúbicos que eu disse, ali em baixo para aquela secção de poço, vai fazer com que a ventoinha tenha uma determinada velocidade, aquela hélicezinha tenha uma determinada velocidade. E essa velocidade vai ser tanto maior quanto mais nos aproximamos do topo do poço. E então, a resposta que eu espero ver quando faço correr uma ferramenta destas, é uma resposta de velocidade crescente. Estou a falar só da ventoinha, não estou a falar, a pressão e a temperatura são outra questão. Mas é uma resposta de velocidade crescente. Não sei se me estão a seguir aqui nesta fase, porque agora tenho aqui a resposta. Por exemplo, neste poço nós temos os tais 3 reservatórios. Temos um aqui em baixo, um aqui e um aqui em cima, ok? E estas são as 3 respostas das 3 corridas da ferramenta. E eu começo com uma resposta relativamente elevada. Aliás, eu começo com uma resposta relativamente baixa, que na realidade não tem significado, porque o que aconteceu é que este era um poço que nós tínhamos acabado de perfurar e completar, e nós descemos aquela ferramenta, aquela ventoinha, o PFCS, descemos-la até ao rat hole. O rat hole é uma zona abaixo disto, abaixo do reservatório, na qual só ficam lamas, só ficam areias, portanto o debris da perfuração fica ali em baixo, aquilo fica tudo sujo. Então nós fomos tão fundos que entramos com a ferramenta para dentro daquela porcaria. Então quando começamos a puxar para cima, mesmo com a água a passar, a injetar neste reservatório aqui do fim, nós não víamos resposta do spinner porque aquilo estava tão cheio de porcaria que a água nem contactava com ele. Mas entretanto, com a passagem da água, foi-se limpando e quando chegámos aqui ao topo do reservatório, já começámos a ver uma velocidade que era representativa, interpretada por nós, daquilo que se estava a passar neste reservatório. E nós dissemos, ok, ótimo, neste reservatório nós estamos a injetar, não há problema nenhum. Então, depois segue-se uma secção de blank. Um blank screen é o que o nome diz, ele não tem perfuração nenhuma. Os screens são perfurados para o fluido poder passar. O blank é só um tubo metálico onde não passa nada. E a resposta do nosso PLT é que, bom, ele tem aqui uma variaçãozinha, mas basicamente estas duas que nós confiávamos mais não variam. A velocidade é estável do fluido, portanto, aqui confirma-se, estamos no blank e tudo o que nós vemos aqui como leitura de velocidade, que nós interpretamos como débito, está a entrar para este último reservatório. Depois chegamos à fase
do segundo reservatório. No segundo reservatório nós vemos um aumento da velocidade do spinner, isto aqui também não se consegue ler muito bem, mas é spin. A velocidade do spinner passa daqui para aqui, ok? Estamos de acordo todos que isto aumenta, certo? Então, nós interpretamos que há mais uma porção de débito, de caudal, que nós injetamos desde o rig, que está a entrar também neste reservatório, proporcional a esta diferença de rotação, de velocidade de rotação do spinner. A partir daqui, temos mais um blank e a velocidade não se altera muito. Chegamos ao último reservatório. No último reservatório, temos aqui uma variabilidadezinha que frequentemente, quando nós temos no injetor, quando nós temos coisas que aumentam, quer dizer que nós estamos a injetar, e quando nós temos velocidades que diminuem, quer dizer que nós estamos a produzir. Mas esta diminuía um bocadinho, aumentava um bocadinho, diminuía um bocadinho, aumentava um bocadinho, diminuía um bocadinho, aumentava um bocadinho, diminuía. Isto dizia-nos que nós estamos a ter produção, injeção, produção, injeção. Há um pequeno cross-flow aqui que é negligenciável, porque na realidade nós ficamos sempre com a mesma tendência do que já tínhamos no blank, mas há um pequeno cross-flow, injeta-se, produz-se, injeta-se, produz-se, injeta-se, produz-se, mas a conclusão é que não há nada, este reservatório não está a dar nada, não vai dar nada à nossa contribuição para a manutenção da pressão. Ou seja, nós provavelmente vamos ter que perfurar outro poço neste reservatório para manter o produtor que está lá a 1 km, que nós agora, já sabemos, não temos como manter. Este PLT foi muito interessante porque, apesar de nós termos um reservatório que era razoável, e aqui isto é o gamma ray, aquele, portanto, este é o que nós vimos há bocado como parte amarela e aqui é a parte verde, ok? Apesar de ter boas areias aqui em cima, boas areias aqui em baixo, razoáveis areias aqui no meio, muito melhor do que este, aliás, há aqui, sei lá, 30 metros de muito boa areia, enquanto que aqui são 2 metros, depois volta a ser argila, depois mais 3 metros, é um bocado, são uns laminados um bocado estranhos. Aqui em cima não, temos 20 metros de areias, é uma coisa boa, mas não injetamos nada. Não injetamos nada e então a conclusão do PLT é que, ótimo, injetamos nesta zona, mas provavelmente vamos ter que perfurar um outro poço, um outro injetor para suportar aquele setor do reservatório. Ok, isto é o resultado de um PLT monofásico. Nós sabemos qual é que foi o fluido que nós injetamos, nós é que controlamos. Nos PLTs multifásicos temos as respostas também da sonda óptica, da sonda a óptica e a elétrica, e depois conseguimos correlacionar mais ou menos com a presença ou ausência de água e de gás no nosso reservatório. Mas eu vou manter isto um bocado simplificado. Bom, como conclusão, e obrigado pelas vossas perguntas. Os testes, o que eu queria deixar-vos é que os testes de poços são normalmente desenhados para provar hipóteses. Nós não vamos cegos e não deixa de haver comunicação com as equipas que estão numa fase e noutra. Nós estamos sempre, o papel do engenheiro de reservatórios é o papel de integrador, é o papel de recolher toda a informação possível, usá-la o melhor possível para depois provar as hipóteses, ok? Portanto, são desenhados para provar determinadas hipóteses e são a primeira imagem, muitas vezes são a primeira imagem que nós temos do nosso reservatório. E em termos da produção, que é o que nos interessa. São sempre interpretações, não se esqueçam disto, por mais que nós estejamos, por exemplo, no caso que eu vos mostrei, nós sabíamos que, tive sorte, a permeabilidade multiplicada pela espessura do reservatório plotavam em cima daquela derivada. Às vezes acontecem coisas completamente bizarras, em vez de termos 10 metros de reservatório, que é o que vemos na sísmica, não conseguimos fazer mates se não tivermos 80 metros de reservatório, que é uma coisa assim, ninguém sabe de onde é que vem tanto reservatório. Portanto, são sempre interpretações. Quando temos, tipicamente nesses casos, onde há uma diferença muito grande da permeabilidade, ou uma diferença muito grande da espessura do reservatório, quer dizer que pode haver uma diferença muito grande da mobilidade do fluido. Portanto, em vez de termos um fluido de 4 centipoase, podemos ter um fluido de meio centipoase, ou mesmo ser um gás, e temos aí então uma mobilidade muito maior. E das barreiras e dos limites, da compressibilidade, tudo isso joga e nós estamos sempre a fazer uma interpretação sobre aquilo que está no subsolo. Muito importante também, nós estamos sempre a alimentar com estas informações um modelo numérico. O modelo numérico é a ferramenta da equipa de gestão do reservatório, composta pelo geofísico, pelo geólogo e pelo engenheiro de reservatórios. O mais importante é alimentar esse modelo para o cálculo das reservas, o ponto de honra é esse.
E depois que as ferramentas ou que os PLTs são ferramentas que são muito importantes, só que frequentemente não os conseguimos fazer em todos os postos que queremos porque são muito caros, alocar o recurso do rig e mais as equipas e não sei o quê. Tipicamente um rig no bloco 17 custa $1 milhão por dia, sem contar com o equipamento de PLT mesmo e o pessoal e essa equipa toda. E, portanto, não se fazem sistematicamente os PLTs. E a outra informação, já agora aproveito, é que os PLTs, os primeiros PLTs, muitas vezes podem não ser os mais representativos, porque conforme depois nós vamos injetando ou produzindo, os skins que nós falámos, às vezes podem-se melhorar. Nós podemos ver baixas significativas dos skins e melhorias sensíveis do comportamento em IP e em II dos poços. E que o ultimate goal são as reservas, valor da ação. É para isso que servem estes ensaios e a manutenção destes modelos numéricos. Então, o que este FSI nos permite fazer, exatamente, está aqui, o que este FSI nos permite fazer é, portanto, se nós estivermos a fazer um PLT num poço onde há 3 fases, temos aqui o gás, estamos em uma secção, o gás, óleo, água. A velocidade do fluido que nós vamos medir no nosso spinner, ela vai ser necessariamente, num poço horizontal, é disto que estamos a falar, num poço horizontal, onde há segregated flow, nós só vamos conseguir medir a velocidade do óleo e vamos ter que dizer que a velocidade da água é a mesma e que a velocidade do gás, enfim, vai ser um bocadinho superior, mas nós não vamos saber quanto é que é. No entanto, com esta nova ferramenta, que é o Flow Scanner, e esta eu posso partilhar, esta apresentação eu posso deixar convosco. Eles conseguem pôr 5 spinners com o mesmo threshold para começar a rodar, básico quase, do que este. Portanto, isso é uma ferramenta muito boa, em que nós conseguimos medir a velocidade do gás, a velocidade do óleo e a velocidade da água, desde que eles ultrapassem, claro, metade desta ventoinha e metade daquela. Spinner, chamo-lhe ventoinha. E, portanto, isto ajuda-nos imenso a determinar que fases vêm de que reservatórios. Vocês imaginam uma produção trifásica de um poço que passa por 3 reservatórios? É uma dor de cabeça, ninguém sabe encontrar-se. Então, esta ferramenta, nós estamos neste momento a começar no bloco 17 a utilizar esta ferramenta. O primeiro poço vai ser, infelizmente, só feito o primeiro PLT com FSI. Assim que eu voltar de férias, eu vou chegar para ter um destes à frente. É a primeira vez que eu vou ver estes dados, portanto vai ser a minha primeira dor de cabeça. Mas estou muito excitado de poder ir ver estes primeiros resultados. No bloco 17 tem poços muito antigos, poços com 10 anos de produção. E pronto, é o fim. Obrigado pela vossa atenção. Se houver perguntas ou se quiserem partilhar se é nesta apresentação, eu posso deixar-vos. Fica para a referência ao poço depois. Poço. Pois já sei. Questões que queiram colocar? No gráfico do ensaio poço. O gráfico do ensaio poço. No gráfico do ensaio de poço, pode ser esse, por exemplo, que a linha de cima, não é, representava, portanto, que é o diferencial de pressão. Ok. Pronto, mas eu fico assim um bocado na dúvida como é que a assinatura está no 100, ou pouco acima do 100, ou qualquer coisa. Se é um diferencial de pressão, isso não devia tender para 0? Tender para 0, não, porque em relação à pressão, em relação a esta pressão... em relação à pressão original? Em relação à pressão original... Portanto, o diferencial entre a pressão estática e a pressão dinâmica. Ok. 100, 200. Pronto, é isso. Obrigado. Mais difícil. Vai, o que é que queres? É um menos o outro. Mais questões? Bom, isto é um assunto um bocado técnico. Eu inicialmente, eu não sei se disse isto ao início, mas eu tinha previsto falar um bocado da multidisciplinaridade e não sei o quê, mas como vocês já tiveram aqui, pessoas da Partex já tiveram aqui a falar de
Eu vi o programa, mas Da parte da utilização da estratigrafia nos Exatamente. modelos posicionais, etc. Eu achei por bem apresentar uma parte um bocado mais técnica, para mostrar a panóplia de coisas que, enfim, que estão envolvidas. Basicamente é só isso. Portanto, desculpem se foi um bocadinho técnico demais, mas a ideia era também mostrar-vos o que é a prática, o dia-a-dia e as dúvidas que temos e que eu tenho. Mas já agora eu podia desenvolver um bocadinho mais essa parte, porque são duas partes que pareceram ligeiramente estanques. Ou seja, em todo o processo de análise de um potencial reservatório até à parte da exploração e a sua monitorização, como mostrou hoje, qual é que é, digamos, o papel do engenheiro do petróleo e da parte do geólogo do petróleo? Okay. Como é que se faz depois essa ligação? Eu vou se calhar começar pelas definições. O engenheiro do petróleo, portanto, na fase de exploração, como eu muito grosseiramente passei, nós determinamos os contextos sedimentares, as armadilhas, etc. Há uma equipa que é composta. As equipas normalmente são sempre três. Há sempre um geofísico, há sempre um geólogo, há sempre um engenheiro de reservatórios. O papel do engenheiro de reservatórios é o do integrador, como eu também já tive a oportunidade de dizer. Mas na fase de exploração, pouco ou nada se sabe sobre o reservatório. Sonhamos um bocado com as coisas, pomos-nos hipóteses, testamos, fazemos análise de incertezas. Agora, desculpa o teu nome? O Pedro estava agora aqui a questionar-me sobre as incertezas antes de eu ter começado, e nessa fase o papel portanto, o geofísico testa no seu modelo hipóteses que façam bater espessuras de reservatórios, a distância às barreiras, portanto, ele tenta criar, fazer o picking, na realidade, ou fazer respirar o picking das barreiras dos horizontes estratigráficos para determinar quais é que são os tamanhos dos horizontes exploráveis. E fornece ao engenheiro de reservatórios esses horizontes. O geólogo, a mesma coisa, ele pega nos parâmetros que ele pode controlar, nas porosidades, nas permeabilidades, e ele fornece-nos, ele faz, fazemos todos um bocado de inversão, isto aqui estes sonhos são feitos por inversão. Eu acho que tem 4.000 de permeabilidade, vê se faz o match, não faz o match. 2.000 de permeabilidade, 3.000, portanto trabalha sempre por inversão. O geólogo é a mesma coisa. Ele faz também o match das suas porosidades, das suas permeabilidades, dos seus elementos arquiteturais, e ele fornece uma incerteza ao engenheiro de reservatórios, uma gama, o mínimo, o máximo, uma distribuição até, normalmente, não dás só um mínimo, o máximo, dás uma densidade, vá. O engenheiro de reservatórios faz a mesma coisa, ele vai contactar com as pessoas que trabalham no laboratório do PVT e vai buscar os dados dos fluidos e vai ver, olha, dá-me a tua sensibilidade, por favor, o teu máximo, o teu mínimo, e a tua média, a tua moda. E depois o papel do engenheiro de reservatórios é isso, ele vai pôr tudo no seu modelo numérico e vai entregar ao senhor de gravata, vai entregar as reservas. E portanto, esse é o papel do engenheiro de reservatório, é a gestão, pilotagem do reservatório e o cálculo de determinação das reservas. O engenheiro de petróleo tem uma outra função. Os engenheiros de reservatórios, portanto, os geofísicos e os geólogos estão preocupados com o reservatório, com a armadilha, com as porosidades, com a povoação do modelo, a população do modelo. O engenheiro de reservatórios está preocupado com a pilotagem desse modelo até ao óleo chegar ao poço. E depois aqui há uma zona de overlap. Portanto, há engenheiros de reservatórios que só se ocupam da pilotagem. Quando há muitos poços, como é o caso do Bloco 17, há engenheiros de reservatórios que se ocupam da monitorização do reservatório, que estão interessados no poço e enfim, no que está imediatamente à volta do poço, até 400 metros, até 500 metros, até 1 quilómetro, que for possível investigar com os tempos que nós temos de investigação. Aqui estão 50 horas, mas é muito invulgar, temos 50 horas. Nós, por ano, às vezes temos um grande de 50 horas. E depois, o engenheiro de petróleo é a pessoa que se preocupa com
depois do fluido ter entrado no poço, como é que eu vou assegurar-me de que este óleo que entrou no poço chega ao meu FPSO, é tratado, e como é que eu mantenho as minhas instalações a funcionar? Mas é verdade que há muito overlap, há muitos engenheiros de reservatórios a fazer petróleo e há muitos engenheiros de petróleo a fazer reservatórios também, porque depois as coisas acabam por se misturar. E em sítios, em campos pequenos, com estruturas pequenas, se calhar o engenheiro de reservatórios é que faz tudo. Há uma equipa de geólogo, geofísico e engenheiro que acabam por fazer tudo, até à separação, e ele vai lá ver todos os dias se o nível do separador está no sítio certo ou não. Porque, na realidade, quando nós estamos num rig, o engenheiro de reservatórios também é o responsável pela manutenção do separador, porque no rig também temos um separador para separar o gás, portanto, é o que recebe o efluente do poço, depois vamos queimar esse efluente, mas o separador recebe o efluente e separa o gás do líquido, qualquer que seja o líquido, e também temos que assegurar-nos que, enfim, que ele está a produzir, que temos pressão suficiente e que o separador também não sai do nível, porque se sair do nível é uma chatice, temos que parar o teste ou pode haver um problema grave de segurança a bordo. Espero que não tenha complicado muito, desculpem. Mais questões? Eu queria só uma questão de pormenor. Quais são os fatores que podem contribuir para digamos, a espessura da skin, tanto da pele, em volta do... Não percebi, desculpa. Que fatores é que podem contribuir para que, digamos, a espessura da pele, sim, em volta do furo, okay, seja maior ou menor? O skin mecânico está só ligado ao drill bit, à broca, à perfuração. Portanto, imediatamente ali, à volta do nosso enfim, no nosso poço, temos no nosso caso, no bloco 17, são 9 polegadas. E, portanto, como é que eu digo isto? O fator de skin, o skin em si está ligado ao facto de que nós deixamos um vazio entre o nosso screen e esse limite da broca, essas 9 polegadas, e depois à invasão da lama no reservatório. Portanto, esses são os dois fatores que durante a perfuração agem sobre o skin, que fazem com que o skin seja maior. Quanto mais invasão, mais skin, sendo que a partir de um determinado... era o que estava aqui, a partir de um determinado valor de skin, ou a partir de um determinado valor de invasão no reservatório, nós deixamos de ver não só o skin a evoluir, mas também a permeabilidade à volta do poço, porque já começa a ser sensível, a estar diminuída. Por várias razões, podemos diminuir a porosidade, por exemplo, do reservatório, naquele espaço, porque perturbamos a estrutura dos grãos. Eles estavam orientados de um modo, quando começamos a produzir, o reservatório colapsa para abraçar o poço, e essa estrutura, sim, se calhar mais frequentemente de note, ela fica mais porosa, mas também pode acontecer que fique menos porosa. Okay? E num injetor também é a mesma coisa. Num injetor nós podemos baixar o nível de skin através da injeção a muito alto débito, porque o que de facto nas areias não consolidadas acontece também é que quando nós impomos pressão há uma espécie de a dilatação dos poros, a rocha acomoda esse aumento de pressão através de uma dilatação. Como são areias não consolidadas, então aumentamos a porosidade e baixamos. Enfim, é um aumento de porosidade e não um abaixamento de skin, mas depois acaba por se ver aqui, porque nós aqui, no muito próximo do poço, não conseguimos ver a porosidade e a permeabilidade. Eu não consigo dizer que aqui são 30%, aqui são 29%, 28%, 27% e 26%. Estão a perceber? Então, sim, são esses os 3 ou 4 fatores que impactam no valor do skin. Mas então ter um skin largo, digamos, espesso... Aí, quando estamos a falar de coisas muito distantes ao poço, já não é skin, já é uma andou mais uma outra vez, carambas, como é isto? Uma degradação da permeabilidade. Aí já tem que ser modelizado como uma degradação da permeabilidade ou da mobilidade. Ok? Quando isto vai para cima, é que o K vezes o H, portanto,
permeabilidade vezes H sobre a viscosidade diminuiu. Quando isto vem para aqui é porque aumentou. Ou seja, se isto vier, por exemplo, aqui para baixo e fizer assim, quer dizer que podemos estar a passar abaixo do bubble point, muito à volta do poço, e temos uma mobilidade muito maior aqui, ok? Mas portanto, já não é skin, ok? Desculpe lá, eu interrompi-o, mas é só para dizer que quando começa a ser muito longe do poço, o poço está degradado. Há uma degradação efetiva. Impõe um skin, mas esse não é o problema. O skin normalmente, o skin evolui, o skin é evolutivo e pode ser, como vimos aqui neste exemplo, pode ser negativamente ou positivamente. Esta degradação, normalmente, aqui também tivemos sorte porque conseguimos lavar, é assim que modelizamos, conseguimos lavar a porcaria para longe do reservatório, mas esta degradação normalmente evolui sempre no mesmo sentido, é sempre para estragar. Obrigado. Questões? Posso pôr mais uma? Por favor. Já estou cheio de Com o nível de investimento que se faz, falou aí, se não estou em erro, em 100 milhões de dólares. Sim, para fazer a instalação para um poço produtivo, não é? Exato. Qual é digamos, para ele ser rentável, qual é o nível de exploração, em termos de volumes? Já começamos a entrar na parte confidencial, mas eu tenho a impressão que nós não perfuramos poços que deem menos do que 10 milhões de barris. Nós não perfuramos poços no bloco 17. Esta parte, corta. Mais questões? Então, se não há mais questões, não sei, se quer dizer mais alguma coisa. Não tenho nada para dizer. Eu posso deixar-vos a apresentação da Schlumberger. A minha também posso, com umas modificações, para não ficar nada para a posteridade, mas depois eu passo ao professor Kohlberg, para quem estiver interessado. E depois, se quiserem enviar-me mails ou qualquer coisa, eu estou disponível. Certo. Okay? Depois o professor, se não se importar de eu vou lhe dizer, passar... antes de pôr, vou tentar pôr como temos feito, como vamos fazer para outras apresentações que foram feitas e que nos estão também, foram disponibilizadas, vamos pôr no site do departamento, no YouTube DCT, okay, com, digamos, uma passagem dos slides em contínuo e já com as emendas que... Obrigado. Okay. Então... Esse detector pode ser medido através de alguma diagrafia? Não. O skin... A questão foi se esse skin factor podia ser medido diretamente através de alguma diagrafia, tipo o caliper. O skin, tu só consegues vê-lo fazendo um ensaio de poço. Tu podes... É que o caliper também se consegue ver, por exemplo, desculpa interromper, o mud cake, não é? O mud cake, de certa forma, também pode... tem consequências também na produção, não é? Sim. Naquela zona mais próxima do poço. O mud cake é um dos fatores que impõe skin. Pronto, pode impor, não é? E o mud cake pode ser medido, por exemplo, pelo caliper. Mas o que se assume é que quando tu começas a produzir, quando tu limpas o poço, naquela primeira fase entre os poços de exploração não, mas o clean-up do poço, a ideia é que tu vais lá precisamente para remover o mud cake. No caso, eu interpretei aquele teste com o poço tendo 250 metros, portanto ele tinha metade do comprimento contributivo do que aquilo que nós estávamos à espera, e isso faz-me pensar que que metade do poço ainda tinha mud cake ali de algum modo, que não foi retirado. E portanto, agora, tu só podes medir skin de comprimentos contributivos, portanto tu não medes skin de comprimentos não contributivos. Okay. Portanto, o que está bloqueado pelo mud cake é não contributivo, tem skin infinito. Okay? Depois, tu podes inferir se vais ter um skin alto ou baixo quando estás a perfurar, se o teu reservatório for muito permeável e tu tens uma lama que de repente tu tens perdas de lama porque o circuito é fechado, o que tu vês cá em cima, o que tu injetas no sistema, nos teus pits, nos teus baldes onde tu fazes a mistura da lama, tu injetas isso no sistema, tem que sair, não pode haver perdas. Mas muitas vezes há perdas, e há perdas especialmente quando tu chegas ao reservatório, porque é mais permeável, então invades. E quando invades, tu podes estar seguro que tu vais ter um skin
para o altinho. Pois, e depois Não a sabes razão quanto é que é, mas melhora, faz- mas depois melhora durante a produção. em Pode princípio. melhorar porque, enfim, para invadires uniformemente em pistão para dentro de um reservatório, à volta de um poço, tens que, tipo, o avanço, enfim, estás a perceber o que quer dizer? Tu entras, quando entras, dissipas a força desse primeiro mud cake, que é bastante limitado, estás a perceber, na área do cilindro que estás exposto em relação ao reservatório. Obrigado. Nada. Então, se não há indicação nenhuma, então mais uma vez agradeço-lhe imenso Nada. esta sua muito chato, apresentação e a presença também do público. Até uma próxima Petrolix.